O ser humano mudou muito a superfície do planeta. Nós retiramos muito as árvores, nós reduzimos muito a área do planeta vegetada, principalmente de florestas. Eu acredito que isso um dia nós também vamos ver que os extremos estão sendo vistos como os que vão se acentuar na questão climática. E a gente sabe que as florestas são grandes equilibradores da atmosfera. Tem um caso do sapo-dourado na região da América Central que desapareceu em florestas de altitude, florestas nebulares. Esse é uma espécie que, digamos assim, já se constatou que o sapo-dourado desapareceu, muito provavelmente em decorrência de um ambiente mais seco em regiões de altitude. Os dias que eram geralmente dias mais úmidos e os anfíbios necessitam de umidade constante e elevada, então com essa condição mais seca esse animal desapareceu. Um evento extremo isoladamente é muito difícil, às vezes, atribuí-lo isoladamente ao aquecimento global. O que o aquecimento global poderá fazer, e já está fazendo em alguns lugares do planeta, é que ele torna algum tipo de fenômeno extremo mais frequente. Não é que ele faz aparecer coisas que nunca apareceram. Isso também pode acontecer, mas será mais raro. Uma maneira mais comum do aquecimento global operar é que ele torna eventos extremos associados com muita chuva, com muito calor, ondas de calor, ondas de seca, que acontecia, por exemplo, uma grande seca, podia acontecer uma vez a cada tantos anos. Esses eventos vão acontecendo com mais frequência. As mudanças climáticas que atingem o mundo inteiro também estão ocorrendo no Rio Grande do Sul. Fenômenos como chuvas intensas e secas prolongadas são atribuídos ao aquecimento da atmosfera. Como estas mudanças estão afetando a vida dos gaúchos? E o que pode ser feito para reduzir estas emissões? O Brasil já é um país tropical, mas tem, por exemplo, aqui, Rio Grande do Sul, é subtropical. Uma característica do aquecimento global é ele ir tropicalizando o planeta Terra. Portanto, uma região subtropical, cada vez ela vai ficar mais tropical. O que é ficar mais tropical? As estações ficam, a estação seca e chuva ficam mais delimitadas. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, as chuvas se distribuíam mais uniformemente durante todo o ano. No futuro, o que se prevê é que vai ter muito mais chuva no verão. E na primavera e verão, chuvas fortes e menos chuva no inverno. Essa é uma característica de regiões subtropicais e tropicais. Então, essa é uma coisa lenta, mas que já é possível perceber. A temperatura média no Rio Grande do Sul aumentou em algo como meio grau ou 0,6 graus Celsius nos últimos 40 anos. O inverno do Rio Grande do Sul, nos últimos 30 a 40 anos, ele ficou 0,6 graus mais quente. As madrugadas no Rio Grande do Sul ficaram mais quentes. Na primavera também, assim por diante. Chove mais no Rio Grande do Sul, chove mais inclusive no norte e no noroeste do Rio Grande do Sul, que em contrapartida é a região que mais registra eventos de estiagem ou de secas. Mas por quê? Porque o aumento da variabilidade climática, que é um dos resultados esperados com as mudanças do clima e aquecimento global, parece dar sinais claros e evidentes no sul do Brasil de que quando nós temos ondas de frio, elas são mais intensas, quando nós temos ondas de calor, também são mais intensas, chuvas mais intensas em curto espaço de tempo e com a distribuição em termos de espaço muito mais variada. Mas se a gente for pegar, por exemplo, as principais regiões, principais culturas aqui do estado, né? Em termos de área, a nossa principal cultura é a soja. Né? A soja é uma cultura de primavera-verão, que ela é cultivada sem irrigação, majoritariamente. Então, se tu pensar em aumento de chuva no verão, isso é excelente para a cultura. Né? Então, por esse lado, seria um efeito positivo, né? Dessas tendências de aumento, né? Aumento da chuva, aumento da produtividade, até porque a gente sabe que o principal fator que causa quebras de safra aqui no estado é a estiagem, né? A deficiência de água. Então, se vai aumentar nesse período, em princípio é algo positivo. Temperatura, aumento de temperatura
durante o verão para a cultura da soja, né? Se esse aumento não for muito intenso, um aumento de 2, 3 graus, ele pode ser benéfico, né? Porque aliado ao aumento de CO2, que é matéria-prima para a fotossíntese, né? A ideia é que a soja seria uma cultura beneficiada aqui no estado por essas tendências de mudanças nas condições do clima, né? Mas isso a gente tem que ver, né? Exatamente como que a cultura vai responder. Em Porto Alegre também a gente identifica que as temperaturas mínimas é que estão se elevando com um sinal mais forte do que as temperaturas máximas, que é o que se repete também no planeta. Mas eu diria que Porto Alegre, as mudanças mais importantes, né, elas se dão no número de dias de chuva e na insolação. Nós temos aqui na região de Porto Alegre, e em grande parte do Rio Grande do Sul, em virtude de outros estudos, de outros pesquisadores, mas em Porto Alegre fica em torno de 25% o aumento do número de dias de chuva nos últimos 40 anos. E uma redução da insolação em torno também de um valor semelhante a esse, entre 20% a 25%. Os ecossistemas estão sofrendo mudanças também, inclusive nós podemos verificar do ponto de vista de mudança de chuvas, né? A quantidade de chuvas ela está se alterando, de certa maneira um excesso de chuvas em algumas regiões, e isso traz, por exemplo, um crescimento às vezes exagerado, às vezes de alguma vegetação mais arbórea em cima de campos, né? Isso, por exemplo, nos campos aqui dos morros de Porto Alegre, isso se torna uma situação bastante delicada em relação às espécies de afloramentos rochosos, espécies rupestres de plantas que, com essa mudança, com maior quantidade de chuvas, a vegetação arbustiva ela vai fazer um sombreamento em cima de várias espécies que são ameaçadas. O Rio Grande do Sul precisaria aperfeiçoar o seu licenciamento ambiental, tendo em vista a necessidade de incluir nas licenças ambientais das atividades potencialmente poluidoras limites para as emissões atmosféricas, especialmente, já tendo em conta as metas de redução de gás de efeito estufa. Então se é uma indústria que vai se instalar aqui em Porto Alegre, por exemplo, né, o licenciamento ele precisa ter em vista o potencial poluidor dessa indústria também quanto à emissão de gás de efeito estufa. E já inserir limitações para o empreendimento. O que vai acarretar para o empreendimento? A necessidade de incorporar tecnologias mais limpas no seu processo produtivo. Então, é uma forma de o Estado evitar a degradação ambiental.